Aproveitar para dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. O pastor Cristiano falou isso no início, né? Mas caso você tenha chegado após esse momento, quero dizer que você é muito bem-vindo. Nós estamos em meio à exposição do Evangelho de Marcos, a missão do rei. Na verdade, está na segunda parte, né, da nossa série de mensagens. E hoje eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias e no capítulo 9 nós faremos a leitura do versículo 30 ao versículo 37. Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram, então, a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Vamos orar? Deus Santo, nós estamos aqui reunidos, Deus, como Tua igreja, porque entendemos, Deus, que não há nada melhor, Senhor, nada mais importante para fazermos do que nos reunirmos, Deus, para poder adorar o Teu nome, para Te cultuar, Deus, para celebrar a salvação em Cristo Jesus e também para sermos instruídos, Deus, pela Tua palavra. Deus, nós Te suplicamos que o Senhor use, Deus, de misericórdia conosco nessa noite. Deus, que o Senhor fale, Senhor, fale ao coração da Tua igreja, fale conosco, Deus, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar, Senhor, em nosso coração, em nossas mentes. Deus, transforma-nos, Deus, te pedimos que o Senhor possa moldar-nos conforme a Tua vontade. Deus amado, livra-nos de termos o coração refratário, Senhor, a Tua palavra. Deus, livra-nos de ter um espírito não ensinável. Deus, mas que a Tua palavra possa forjar o nosso coração, limpar-nos, Deus, do pecado, Senhor, que ainda habita em nós. Deus Santo, a fim de que os nossos dias, Senhor, os nossos passos por essa terra possam apontar para a beleza do Evangelho. Deus, para a beleza do amor que nos alcançou. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor faça assim. Amém, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, ele, na sua primeira parte, nos 3 primeiros versículos, ele nos relata um episódio muito interessante. Jesus Cristo, ele estava caminhando com os discípulos e a palavra diz que ele procurou se afastar intencionalmente para estar sozinho com aqueles discípulos mais próximos, com os apóstolos. E a intenção era ensiná-los, instruí-los de que estava perto, estava se aproximando o momento em que ele seria morto, ele seria entregue nas mãos dos gentios, seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. O ensino, a declaração não parece ser muito complicada. A minha filha hoje, antes de sair de casa, ela perguntou: pai, sobre o que você vai pregar hoje? Aí eu li para ela o texto,
Aí eu falei assim, filha, você acha essa parte complicada? Você entendeu? Ela falou assim, entendi. Pois é, os discípulos não entenderam. Eles ouviram essa parte da mensagem e a palavra diz que eles não entenderam e tinham medo de perguntar. É uma declaração um tanto quanto espinhosa, um tanto quanto desafiadora, porque essa declaração, ela abre um abismo entre as expectativas que os discípulos tinham e o propósito da vinda de Jesus Cristo. E esse abismo, ele fica escancarado no momento em que Cristo, ele finalmente é preso, porque apesar dele ter ouvido dos seus discípulos mais próximos, de que estavam prontos para beber do mesmo cálice que Cristo beberia, apesar de estarem prontos para serem mortos, caso necessário fosse, eles deixam Cristo sozinho. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que ele é descrito exatamente com as mesmas características, naqueles que são chamados de evangelhos sinóticos. Mateus e Lucas, quando tratam desse episódio, eles escrevem exatamente com as mesmas palavras, só que em Mateus, por exemplo, diz que quando os discípulos ouviram isso, eles se entristeceram bastante, se entristeceram muito. Em Lucas, quando isso também é relatado, é dito que eles ficaram tristes, tiveram medo de perguntar. É estranho porque a intenção dos discípulos não era seguir alguém que estaria indo para entregar a sua vida. Porque Cristo aqui ele não está dizendo que ele morreria simplesmente, ele está dizendo que ele se entregaria para ser sacrificado. Isso gera medo e incompreensão. Quando a gente olha para isso e vê que Cristo ele apresentou isso pela primeira vez, quando a gente lembra, o pastor Cristiano expôs esse texto, ele apresentou isso pela primeira vez, Pedro ficou tão chateado com ele que chamou ele à parte e deu uma repreendida em Jesus Cristo. E Pedro estava indo bem, ele tinha acabado de declarar que Jesus Cristo era ungido de Deus, estava indo bem, estava respondendo bem as perguntas, o questionário, estava sendo bem instruído, estava demonstrando que estava aprendendo legal, só que no momento em que ele chama Cristo e quer dar um puxão de orelha dizendo porque Cristo tinha que parar com esse papo de ser sacrificado, Jesus Cristo diz para sair de perto dele, Satanás, porque ele não cogitava das coisas de Deus. Então, talvez parte do temor dos discípulos fosse de tomar a mesma bronca que Pedro já tinha tomado lá no capítulo 8. Ou talvez parte do temor seja realmente não se aprofundar muito nessa história de sacrifício, de morte, de ser entregue para poder ser sacrificado. Porque não é um tema que nos atrai bastante, não é um tema que nos encanta, essa ideia de morrer, essa ideia de ser sacrificado. Um pastor que eu nutro muito carinho e admiração, certa vez eu tive a oportunidade de ouvi-lo pregando, não sobre esse texto, mas num outro texto, em que ele falava sobre a missão da igreja, e me marcou muito, porque quando ele disse que a missão da igreja, a primeira missão do cristão, o primeiro propósito que o cristão deve cumprir, não é anunciar o evangelho, não é adorar o Senhor, mas é morrer. É morrer. Só que, como a gente vê o comportamento dos discípulos, eles não gostam dessa história de morrer. Nós não gostamos dessa história de sacrifício. E quando o texto diz que eles não compreendiam bem, a gente não pode parar simplesmente na falta de compreensão acerca daquilo que Jesus Cristo estava anunciando, porque, por exemplo, em outros episódios, quando Cristo apresenta a parábola do semeador, por exemplo, e eles não entendem muito bem, eles perguntam para Jesus Cristo, bom, você pode nos explicar melhor o que você quer dizer com isso? Então, o fato não é simplesmente que o assunto era complicado para que eles entendessem. O fato é que o assunto realmente não despertava o interesse, não chamava a atenção, não era algo que eles queriam se aprofundar. Sacrifício não está na nossa lista de prioridades. Só que Romanos fala uma coisa muito interessante. Romanos, no capítulo 6, diz o seguinte, no versículo 4, fomos sepultados com ele
na morte pelo batismo, sepultados com Cristo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidades de vida. Obviamente, Jesus Cristo aqui está falando literalmente que precisaria morrer, seria entregue em sacrifício, seria sepultado e ressuscitaria. Ele está falando de forma objetiva sobre isso. Só que eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho sobre o princípio, sobre o porquê que os discípulos não se interessavam por isso. Por que que os discípulos não queriam nem tomar conhecimento disso? Porque a ideia de morrer, a ideia de sacrifício, a ideia de mortificar a nossa carne não nos agrada. Cristo ele veio exclusivamente com esse propósito, e por isso que ele fala reiteradamente sobre isso. Ele fala isso no capítulo 8, ele fala no capítulo 9, e ele vai falar novamente no capítulo 10. Nós veremos de novo, mais à frente, ele fazendo essa mesma declaração. Porque Cristo ele ama sacrificialmente, com um amor autodoador. E quando nós olhamos para a própria criação, a gente percebe que a graça ela transborda da criação. A gente vê os céus entregando a chuva para poder irrigar o solo. A gente vê o solo recebendo graciosamente da chuva e amorosamente trata as sementes, faz com que brote árvores frutíferas, e essas, graciosamente, com seu amor autodoador, elas dão dos seus frutos, elas entregam o seu fruto. Só que nós não estamos acostumados com a ideia de autodoação, nós não estamos acostumados com a ideia de viver sacrificialmente, nós não estamos afeiçoados à ideia de mortificar quem nós somos. Quando a gente olha para a própria realidade da vida conjugal, da vida a dois, do casamento, um dos grandes desafios do relacionamento está fundamentado no fato de que nós não queremos morrer para nós mesmos. A ideia de vivermos como se fôssemos ela não nos agrada. Porque só estamos afeiçoados à ideia de viver como se fôssemos se o sonho desse forem os meus sonhos. Então, nós só estamos afeiçoados à ideia de viver como se fôssemos se a minha esposa adorar futebol e me incentivar bastante para que eu participe de todas as peladas que eu puder participar e vá a todos os churrascos que eu puder ir. A ideia de mortificar a nossa carne e viver como se fôssemos só é interessante se meu esposo amar lavar louça e amar levantar de madrugada para cuidar dos nossos filhos. A ideia de viver sacrificialmente não nos agrada. Então, quando a gente olha para os discípulos tratando com incompreensão e temendo perguntar, é importante que nós reflitamos sobre o porquê de tanta incompreensão e por que esse medo. Obviamente, como eu falei, a gente está falando aqui do sacrifício objetivo de Cristo, mas por que a gente se comporta assim? Por que muitas vezes os nossos relacionamentos familiares são marcados por tensão? Nós temos dificuldade de morrer para nós mesmos, temos dificuldade de mortificar o pecado que ainda habita em nós. A gente percebe, por exemplo, pensando, por exemplo, em pessoas que às vezes têm uma agenda muito apertada, trabalham muito, cristãos que dizem, poxa, se eu pudesse ter mais tempo, eu gostaria de poder servir mais a Deus, se eu tivesse mais recursos, eu gostaria de ofertar mais na igreja. E quando essas pessoas têm mais tempo, elas começam a pensar mais em entretenimento do que usar esse tempo para poder servir a Deus. Quando elas têm mais recursos, elas começam a se ocupar com outras coisas. Por exemplo, com o cuidado com a casa, com viagens, com um carro novo, mas esquecem que existem missionários, esquecem que existem pessoas padecendo necessidades, esquecem que existem pessoas que às vezes ficariam satisfeitas com aquilo que vai para a lixeira da casa delas. Obviamente, a gente
tem que pensar sobre isso não com culpa para tudo que a gente vier a fazer, mas simplesmente pensar se nós não estamos abrindo mão de mortificar o pecado para que nós possamos servir melhor ao Deus que nós dizemos crer. Porque esse temor que nós temos reside na desconfiança de que talvez esse plano não seja um plano tão legal. Por isso que Pedro puxa a orelha de Jesus Cristo, tenta puxar a orelha de Jesus Cristo. Tenta dizer para ele que esse caminho de morte, de sacrifício, não é um caminho bacana. Então, talvez a gente pense, bom, essa ideia de abdicar de um dia muito legal de sol para poder ir para a reunião de oração na igreja, para poder ir na reunião de homens, para poder ir na reunião de mulheres, acho que a conta não fecha. Para poder ir para o trabalho, ir para o AME Sirva, para o Serve Day, para o Dia de Ação Social, parece que a conta não fecha. Acho que eu vou me divertir muito mais fazendo algo que distraia o meu coração, que faça eu ficar a mente um pouco mais arejada, desligar um pouco dos problemas. Aí, nesse momento, a gente fica pensando assim, realmente, as pessoas que têm a possibilidade de desfrutar de mais recursos, de uma vida mais confortável, das regalias que o dinheiro pode dar, elas são extremamente tentadas. Só que quando a gente caminha no texto, a gente percebe que não se trata da quantidade de recursos que nós temos, mas de uma inclinação do nosso coração. O texto diz que os discípulos de Cristo, eles chegaram a Cafarnaum e quando estavam em casa, Jesus Cristo perguntou para eles sobre o que eles estavam discutindo no caminho. E eles simplesmente se calaram. E no versículo seguinte a gente entende o porquê que eles se calaram. Eles não precisavam que Cristo explicasse que eles estavam discutindo por um assunto pecaminoso. Eles nem precisavam que Jesus Cristo explicasse isso para eles. Quando Cristo pergunta qual era o tema da discussão, eles simplesmente se calaram, porque eles tinham certeza que eles estavam equivocados sobre o que ocupava o centro da conversa. Agora, vamos pensar sobre a realidade daqueles discípulos. Em sua maioria, eram pescadores humildes, pessoas que viviam de forma muito simples, pessoas que não eram levadas em consideração como sendo as mais relevantes na sociedade naqueles dias. E foi essas que Jesus Cristo chamou para si. Pescadores, cobrador de impostos, gente que não ocupava a nata da sociedade naquele tempo. Então, certamente, aquelas pessoas elas não nutriam grandes aspirações, não acreditavam que seriam um dos maiores nomes da sociedade de Israel, que seriam as pessoas que todo mundo convidaria para poder ter nas suas festas, que todo mundo gostaria de sentar e ouvir aquilo que eles teriam a dizer. Só que algo, de repente, muda na história daqueles homens. Eles são recrutados simplesmente pelo Cristo, pelo Messias. Então, agora, eles não são simplesmente pescadores, mas eles estão caminhando junto com o Rabi, o Messias esperado. E por cada cidade que eles passam, uma multidão vai atrás deles. E pessoas querem ouvir o que eles têm a dizer, pessoas pedem para que eles orem pelos enfermos. E pessoas são curadas, demônios são expulsos através do ministério daqueles homens. Então, aqueles homens que há pouco tempo atrás eram pescadores que tinham pouca expressão na sociedade, eles agora estavam simplesmente caminhando com o Messias. E o que passa a ocupar a conversa deles? Vamos pensar na logística de como fazer com que o Evangelho possa se expandir mais rapidamente por Israel. Vamos tentar alcançar Samaria. Será que é isso que ocupa a conversa daqueles homens? Não. Eles estão discutindo sobre quem vai ser o mais importante quando o reino de Cristo vier. É isso que ocupa a conversa deles. Eles estão pensando
Em quem vai ter maior destaque quando a glória do Senhor for manifesta? Aí você começa a pensar o tipo de coração que nós temos. Porque os discípulos, eles eram feitos da mesma coisa que eu e você somos feitos. Então, quando a gente olha para o exemplo desses homens, a gente percebe que o que aconteceu com eles não foi que eles estavam, de repente, milionários, eles simplesmente tiveram um status transformado de uma hora para outra. E aquilo que estava no coração deles foi manifesto, que era o orgulho, a vaidade. Certa vez eu estava participando de uma conferência para pastores e líderes, e o pastor, ele estava pregando, apresentando o evangelho com ênfase, no tema da conferência, e de repente, quando ele começa a falar, antes de entrar mais profundamente no assunto, ele diz: gente, eu sei que enquanto eu falo e apresento cada um dos argumentos, provavelmente cada um de vocês está aqui pensando em alguma vírgula que eu possa deslizar e achar que vocês fariam melhores que eu se estivessem aqui no meu lugar. Provavelmente pode existir alguém que faça isso. E quando ele falou isso, assim, teve um certo ar de constrangimento na plateia, porque como eram todos pastores e líderes, muitas pessoas realmente se deixam levar pela vaidade. E quando ouvem outra pessoa falando, ao invés de entender que é uma oportunidade para poder ouvir e receber daquilo que Deus tem a ensinar ao seu povo, está procurando vírgula para que possa apresentar como crítica e falha naquilo que o irmão está apresentando. Depois todo mundo riu bastante sobre o assunto, mas quando a gente para poder pensar sobre a natureza do nosso coração, é importante nós pensarmos que nós não somos melhores que muitos dos exemplos que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Esse episódio em que os discípulos eles passam tempo discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus, ele deve servir de grande alerta para mim e para você, porque provavelmente muitas pessoas acerca das quais nós tecemos críticas, nós censuramos o caráter, a postura, a conduta. Nós não sabemos o que nós faríamos se nós estivéssemos ocupando o lugar que essas pessoas ocupam. Então, exemplo como esse, em que os discípulos, eles nem precisam receber orientação de Cristo para dizer que o que eles estavam fazendo era errado, trata-se de episódio que é mais comum estar presente no nosso coração do que nós imaginamos. É muito fácil para mim criticar celebridades que andam em iates e rodam ao redor do mundo e falando, gente, que futilidade gastar tanto dinheiro com carros, porque eu não tenho tostão para comprar nem a roda do carro que eles estão dirigindo, então para mim isso não constitui uma tentação. Então é importante que nós aprendamos a sermos mais vagarosos ao tecermos crítica e emitir juízo sobre pessoas acerca das quais nós não sabemos o que faríamos se estivéssemos no lugar delas. Uma vez eu ouvi um colega, era até um americano falando sobre isso. Tem um ditado, acho que é calçar os sapatos, não é isso? E caminhar uma milha com os sapatos do outro, não é isso? Caminhar uma milha usando os sapatos do outro. Nós não sabemos o que nós faríamos se estivéssemos no lugar dessas pessoas. Então, quando a gente olha para exemplos como esse, é importante nós pensarmos que, ao invés de nós avaliarmos aquilo que o outro está fazendo na posição em que ele está, procure avaliar aquilo que você tem feito na posição que você ocupa.
Procure avaliar se você tem sido o melhor pai que você poderia ser. Procure avaliar se você tem sido o melhor marido que você poderia ser. Procure avaliar se você tem sido suficiente misericordioso com as falhas, as limitações do seu marido, da sua esposa. Procure avaliar se você tem sido suficientemente paciente com a impertinência das crianças, com a agitação dos nossos pequenos. Procure avaliar se você está sendo suficientemente solidário com aqueles que sofrem. Porque a posição de orgulho, ela é muito sorrateira, ela é muito eloquente em nos convencer de que nós faríamos tudo diferente se nos fosse dado a oportunidade. Porque nós sempre acreditamos que nós somos merecedores de mais do que aquilo que possuímos, que nós precisaríamos de uma visibilidade maior do que a que temos, que nós carecemos de oportunidades melhores para nós mostrarmos o quanto nós faríamos bem aquilo que outras pessoas não fazem tão bem quanto nós faríamos. Essa é a mentira que o orgulho tenta convencer-nos. E quando a gente olha para o exemplo desses discípulos, a gente percebe que, como eu falei, tratavam-se de pessoas muito simples, muito humildes, pessoas que praticamente trabalhavam para sobreviver. E a gente percebe o grande salto em que elas dão, o grande salto que elas dão. Elas agora estão discutindo quem ocupará o lugar à direita do rei, quem ocupará o espaço de maior proeminência quando o reino do Senhor vier. Eles não estão mais satisfeitos tão somente em ter um bom nome, em ter o sustento suficiente. Eles agora estão pensando que lugar eles ocuparão no reino. Então, esses saltos de ego, nós somos hábeis a fazer coisas como essa com muita velocidade, com muita facilidade. Então, é necessário que a gente possa olhar para a nossa própria vida e pensar, bem, ao invés de pensar o que eu faria no lugar do outro, quais oportunidades eu estou perdendo de glorificar o nome do Senhor e de demonstrar o Evangelho exatamente no ponto em que eu me encontro, exatamente no lugar em que eu moro, exatamente na família em que eu vivo, exatamente me relacionando com as pessoas com as quais eu me relaciono. Porque normalmente, quando a gente nutre essa expectativa que nós faríamos algo muito diferente, se nos fosse dada a oportunidade, nós não podemos desconsiderar o fato de que é bem provável que, enquanto nós estamos nos ocupando, pensando o que faríamos se tivéssemos uma oportunidade melhor, se tivéssemos uma posição de maior destaque, é muito provável que nós já estejamos sendo alvo de outras pessoas, olhando para a nossa própria vida e reprovando o testemunho que nós temos demonstrado. A vaidade, ela é muito sutil. Então, ela é muito sutil, mas quando a gente percebe que Cristo faz a pergunta para os discípulos, ao mesmo tempo que ela é sutil, ela é facilmente descoberta, porque ele não precisou explicar para eles que era errado. Da mesma forma como acontece com a gente. As minhas filhas, dentro de casa, não precisa que a gente explique para elas que elas estão fazendo alguma coisa errada. Quando a gente chama o nome delas e a gente fala de um tom diferente, elas já sabem que está errado.
conosco acontece da mesma forma. Quando a gente tem contato com as Sagradas Escrituras, a gente olha para a nossa própria vida, o holofote das Sagradas Escrituras, ele é muito eficaz para mostrar aquilo que é feio na forma como a gente tem vivido. A gente não precisa de muita argumentação para isso. Basta que a gente seja suficientemente corajoso para se deixar tratar pelo Senhor. Só que Jesus Cristo, ele faz algo diferente. Como os discípulos não quiseram contar para ele o que eles estavam falando, qual era o tema da conversa, então ele vai direto ao ponto. Jesus Cristo diz: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Então, Jesus Cristo ele já deixa claro que a dinâmica do reino é completamente diferente daquilo que ocupava a preocupação daqueles homens. A dinâmica do reino, ela não enfatiza aqueles que buscam lugar de proeminência. A dinâmica do reino, ela não dá destaque para aqueles que querem jogar confete em si mesmos. Porque o próprio Cristo, em vários episódios, ele se mostra se fazendo servo dos seus discípulos. Ele se mostra numa posição de serviço diante das pessoas que ele abordava. Pessoas procuravam Cristo e ele perguntava: o que queres que te faça? O cego, quando pergunta para ele: Senhor, eu quero ver. Jesus Cristo, quando se aproxima da mulher samaritana, ele pergunta se ela pode dar um pouquinho de água para ele. Cristo, sendo o Senhor, ele sempre tem uma postura humilde diante dos seus interlocutores. Então, como contraponto da preocupação daqueles discípulos que estavam discutindo entre si quem seria o maior entre eles, Jesus Cristo diz: aquele que quiser ser o maior, aquele que quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. E Cristo toma uma criança e coloca diante dos discípulos. É interessante a gente atentar para esse detalhe, porque Jesus Cristo não precisou recrutar uma criança, pedir: gente, arrume uma criança, arrume um pequeno aí, eu queria fazer uma ilustração aqui com os discípulos. Parece que as crianças gostavam de estar perto de Jesus. Sempre tinham crianças perto de Cristo. E não só crianças, porque, por vezes, quando Cristo também se refere a crianças, ele também fala sobre aqueles que são espiritualmente humildes, aqueles que também não eram alvo de tanta reverência por parte da sociedade daquele tempo. Então, Cristo ele estava sempre cercado de crianças, de pessoas simples, pessoas que não eram muito bajuladas na sociedade. Então, ao contrário do comportamento que por vezes nós temos, né, de escalada social, de links, de construir network com gente que seja bastante relevante, gente importante, gente que tem dinheiro, gente que seja interessante, gente descolada. Cristo ele está preocupado em ter perto dele gente humilde, gente simples. E crianças estão sempre perto dele. E Cristo pega uma criança dessa e coloca diante dos discípulos e diz: olha só, quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. Quem receber a mim não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Um comentarista bíblico diz uma coisa interessante, ele fala se aquilo era verdade, se isso era verdade naquele tempo. Ele diz que existia uma tradição judaica de que quando você recebesse um grande mestre da lei, um grande sábio das Sagradas Escrituras em sua casa, era como se você estivesse recebendo o próprio Deus. Então, talvez Cristo aqui ele estivesse quebrando mais uma tradição, porque ele não diz que receber uma pessoa eminente daquele tempo era como se estivesse recebendo o próprio Deus, mas ele pega uma criança. E ele diz: quem recebe uma criança dessa em meu nome, recebe a mim.
E quem receber a mim não recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Então, quando a gente olha para essa porção do texto, essa porção das Sagradas Escrituras, e pensa em tudo o que aconteceu antes, na preocupação em autopreservação, em optar por se manter numa posição de incompreensão e evitar a mortificação, entre valorizar o orgulho, a vaidade, e a gente chega nesse ponto, a gente percebe que Cristo, ele está mostrando que o reino dos céus, na verdade, ele é caracterizado pelo serviço. Ele é caracterizado pelo cuidado. E, principalmente, o cuidado dispensado àqueles que têm o espírito mais humilde, os mais simples, aqueles que não são alvo de reverência. Só que o fantástico de tudo isso é que Cristo diz, aquele que receber, recebe a mim, e não a mim, mas aquele que me enviou. Então, se as Sagradas Escrituras são a verdade, como nós cremos que é, se ela é a palavra de Deus, como nós cremos que ela é, isso deve ser alvo da nossa total atenção, porque é necessário que nós perguntemos a nós mesmos, perguntemos ao nosso próprio coração, quanto tempo nós temos investido ao acolher pessoas que são espiritualmente humildes, aqueles que não são alvo de tanta reverência, de nós acolhermos essas pessoas, fazermos com que elas se sintam amadas, cuidadas, que elas olhem para a nossa vida e experimentem no trato conosco o grau de misericórdia como se fosse o próprio Cristo. É importante que nós entendamos que viver o Evangelho não é sinônimo de nós mantermos uma rotina religiosa, de estarmos na igreja todos os domingos, de nós decorarmos vários versículos. Não significa isso. A gente percebe que Jesus Cristo se interessou por gente de verdade, gente de carne e osso, se interessou pelas mazelas das pessoas de verdade, se interessou por aquilo que trazia sofrimento de verdade para as pessoas. É necessário que nós entendamos que, por vezes, nós investimos muito tempo em discussões tolas e deixamos de amar pessoas de carne e osso que estão ao nosso lado. Obviamente, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Cristo, logo no início da porção das Escrituras que nós separamos para poder ler, a gente percebe que Cristo ele separou os discípulos e os treinava à parte, tinha ensinos que eram direcionados, tinham a finalidade de equipar pessoas para que elas pudessem sair anunciando o Evangelho. Então, nós precisamos saber que um momento como esse serve para que nós sejamos equipados, a fim de que nós saiamos pelo mundo, cuidando de pessoas e tornando o Evangelho conhecido. Um momento como esse, ele não serve simplesmente para o nosso enlevo espiritual, mas ele serve para que o nosso coração seja adestrado para a batalha. E ela acontece lá fora. Ela acontece no nosso ambiente de trabalho, ela acontece com as pessoas com as quais nos relacionamos, ela acontece dentro da nossa casa, na forma como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, ela acontece na forma como nós criamos os nossos filhos. É terrível quando nós olhamos para famílias de cristãos. Eu vi isso acontecer muitas vezes, porque eu fui membro numa igreja batista, num bairro chamado Acari, aqui no Rio de Janeiro. Eu era membro de uma igreja que ficava num dos acessos, nas ruas de acesso da favela. E a gente percebia com muita regularidade jovens que estavam no crime e que eram oriundos de famílias evangélicas, famílias cristãs. E alguns nutriam ressentimento em relação ao Evangelho. Então, que tristeza é se nós olharmos para os nossos filhos na fase adulta e eles, apesar de serem nascidos e criados dentro da igreja, eles não conseguirem olhar para
próprias vidas e identificar o amor revelado no Evangelho. Eles pensarem nos seus próprios lares e não terem nisso um referencial de acolhimento, misericórdia, perdão e bondade que nós vemos no Evangelho. Só que quando a gente olha para as Sagradas Escrituras e a gente percebe que nós realmente levamos isso a sério, nós nos dedicamos a fazer isso, o que Cristo diz é que, ao fazermos isso, é como se nós estivéssemos recebendo o próprio Deus. Então, trata-se de um privilégio que não foi confiado a ONGs, a instituições de caridade, mas foi confiado à igreja, àqueles que amam Jesus Cristo, àqueles que amam a sua palavra e àqueles que querem viver conforme o nosso Mestre viveu. Esse é um privilégio meu, um privilégio seu. Então, meus irmãos, que nós saímos daqui com o coração ansioso, ardente, para colocar isso em prática nos nossos relacionamentos, com as pessoas com as quais nós lidamos, aqui na igreja. Às vezes é necessário também que nós venhamos a mortificar parte daquilo que nós somos. Quando nós estamos na igreja, a gente tem a tendência também a nos relacionar com aquelas pessoas que nós temos mais afinidade, com nossos grupos de interesse. Tente investir um tempo conversando com pessoas com as quais você nunca conversou antes. Dedique tempo para poder conhecer e servir pessoas que você nunca fez isso, que você nunca teve a oportunidade de conversar, nunca teve a oportunidade de estar, nunca teve a oportunidade de servir. Isso pode ser surpreendente. A gente percebe que Cristo, Ele tem encontros extremamente improváveis. Isso visto na perspectiva dos discípulos, daqueles que caminhavam com Ele. Pensem em Jesus Cristo se dirigindo para a mulher samaritana, pedindo a ela um pouco d'água, e os seus discípulos completamente atônitos, sem entender o que significava ele se direcionar para conversar com uma mulher sozinha, e principalmente sendo ela samaritana. Só que aquela mulher, após o encontro com ele, ela anuncia do Evangelho para todo mundo na cidade. Porque quando a gente acompanha a dinâmica do texto, a gente percebe que pessoas ouvem o que a mulher diz e depois vão até Jesus Cristo para poder ver se era verdade. E depois eles dizem, nós agora cremos não somente pelo que você falou, mas nós realmente vemos que Ele é o Messias. Quando nós nos damos a oportunidade de viver aquilo que o Evangelho nos manda viver, e nós colocamos de lado a nossa incompreensão e medo diante da possibilidade de mortificar quem nós somos, quando a gente cala o orgulho que habita no nosso coração e a gente se direciona realmente para o serviço, para aquilo que Deus nos chamou a fazer, a gente pode ver coisas fantásticas acontecendo diante dos nossos olhos. Que eu e você possamos viver a vida confiando que Deus nos chamou para viver coisas especiais, coisas fantásticas, coisas grandiosas que estão fora, muitas vezes, do script religioso que nós temos. Transformar a vida, levar consolo, levar palavra de esperança, ser instrumento de salvação nesse mundo caído. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus Santo, nós te somos muito gratos, Deus, porque a Tua palavra, ela é maravilhosa, porque ela não só anuncia, não só descreve as imperfeições, Deus, as falhas do coração humano, mas como ela nos apresenta também
promessas maravilhosas com as quais nós nem ousaríamos sonhar. Deus, nós te pedimos que o Senhor possa transformar, Deus, o nosso coração. O Senhor possa livrar-nos de viver uma vida segundo a nossa vontade, mas que o nosso coração, Deus, possa arder e ser desejoso de viver uma vida segundo o Teu Evangelho. Deus amado, que nós possamos viver uma vida que possa ser vivida, uma vida que aponte para as excelências do nosso Senhor, do nosso Salvador. Deus Santo, faça assim conosco, Deus. Faça assim conosco. Deus, que o Senhor possa nos dar o privilégio, Senhor, de viver uma vida que seja vista por outros como sendo não um exemplo, Deus, de personalidade, não um exemplo, Deus, de desempenho profissional, não um exemplo de retidão moral meramente, Deus, mas que nós sejamos reconhecidos como aqueles que te serviram fielmente. Deus, aqueles que amaram o Teu nome a ponto de não amarem suas próprias vidas e colocarem seus próprios desejos, sonhos, Deus, preferências, Deus, em segundo plano. Deus, mas que tenham como prioridade, Senhor, servir o Teu nome e Te fazer conhecido. Deus, levar palavra de esperança aos que sofrem, levar salvação aos perdidos, levar consolo, Deus, e esperança para aqueles que já não têm esperança. Deus amado, que sejamos luz, que sejamos sal, Deus Santo, nesse mundo caído, Deus. E nós sabemos que isso é possível porque isso não depende, Deus, do nosso poder, da nossa destreza, mas depende tão somente do Senhor querer. Depende tão somente do Senhor se agradar de nós, depende tão somente de sermos fiéis, Deus, a esse chamado. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te pedimos que o Senhor faça assim. Para a glória do Teu nome, Deus, nós te oramos, Senhor. Amém. Amém.